Bom dia, a paz do Senhor, meus irmãos, e que Deus os abençoe grandemente. Amém? Sou o professor Ricardo e estarei com os irmãos hoje na leitura e exposição do livro de Colossenses, capítulos 1, 2, 3 e finalizando no capítulo 4. Colossenses capítulo 1, amados irmãos, aqui nós vemos que Paulo considera-se um apóstolo, uma palavra cuja raiz significa enviar. Esse termo grego foi usado pela primeira vez como referência a um navio ou uma frota de carga. Porém, mais tarde, como símbolo de um comandante de uma frota, o Novo Testamento emprega o vocábulo com o sentido de um porta-voz aprovado e enviado como representante pessoal. Embora nem todo cristão seja chamado por Deus para ministrar como Paulo ou como os 12 apóstolos, todo cristão é enviado por ele para representá-lo diante das pessoas com quem chega a ter contato. No versículo 2, o termo grego traduzido por santos significa povo santo. A essência da santidade é estar separado para Deus. Todos os cristãos são santos, não porque sejam perfeitos, mas porque pertencem ao Altíssimo. A expressão irmãos em Cristo é a favorita do apóstolo Paulo, usada cerca de 80 vezes em suas cartas. Ele via toda a experiência cristã como fruto da posição do cristão em Cristo. Graça e paz, o apóstolo combina a palavra grega empregada para graça com a saudação hebraica padrão, paz. Ele amplia e aprofunda o que quer dizer ao lembrar seus leitores de que a maior fonte de graça e perfeição está em Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Nos versículos 4 a 8, ele fala sobre a fé, caridade e a esperança. Muitas vezes, irmãos, Paulo usa esses três termos juntos com a fé em Cristo, como se a fé está em Cristo. Esse é o tema principal da passagem. A fé que os colossenses possuíam estavam alicerçada na natureza e na obra de Jesus Cristo. A caridade, irmãos, flui da fé e prova genuína da fé própria de alguém. O amor sacrificial dos colossenses para com todos os santos provava que eles realmente criam em Cristo. A esperança refere-se ao resultado da fé, a riqueza reservada nos céus, onde a nossa fé encontrará seu cumprimento na presença de Cristo. Epáfras também é mencionado em Colossenses. Filemão também. Epáfras possivelmente era convertido e companheiro de Paulo na prisão. É muito provável que tenha dado início à igreja em Colossos, na sua cidade natal. Nos versículos 9 a 12 do capítulo 1, a oração de Paulo pelos cristãos colossenses é um modelo para nós. Assim que teve a ciência da nova fé dos colossenses, o apóstolo começou a interceder a Deus por eles, pedindo-lhe que lhes desse conhecimento, sabedoria, força e alegria. Orou para que os novos cristãos em Colossos chegassem à maturidade cristã, a fim de poderem andar diante do Altíssimo, agradando-lhe e realizando boas obras. No versículo 11, a expressão segundo a força da sua glória significa que os cristãos são fortalecidos, não em proporção às suas necessidades, mas segundo a força do Altíssimo. Assim, Paulo não deseja ver nada menos que o poder do próprio Deus agindo nos cristãos de Colossos. Como a força de sanção, a força de um cristão é proveniente somente do Senhor. Nos versículos 15 ao 20,
do capítulo 1, Paulo aqui ele interrompe a descrição que faz de suas orações pelos colossenses com um cântico de louvor. Esses versículos normalmente são reconhecidos como um antigo hino cristão que celebra a supremacia de Jesus Cristo. Aqui, o primogênito pode aplicar-se a uma prioridade em termos de tempo ou de posição. A palavra não descreve Cristo como o primeiro ser criado em se tratando de tempo, porque o hino proclama que todas as coisas foram criadas por ele e que ele é antes de todas as coisas. Jesus, irmãos, é o eterno, que existia antes de toda a criação. A ideia de primogênito na cultura hebraica não exigia que o filho tivesse sido o primeiro a nascer. Esse antigo hino cristão enfatiza a superioridade de Cristo em relação a toda a criação. Jesus, irmãos, é aquele que criou todas as coisas, materiais ou imateriais, visíveis ou invisíveis. Essa ideia, irmãos, contradiz diretamente o falso ensino, mais tarde conhecido como gnosticismo, que estava surgindo na igreja de Colossos. Em geral, os gnósticos acreditavam que vários seres angelicais eram os criadores da terra e que Cristo estava entre muitos desses anjos. Antes de todas as coisas, tanto no sentido de tempo como no de supremacia, graças à autoridade suprema e à supervisão de Cristo, todas as coisas subsistem, ou seja, mantêm-se unidas. Paulo, irmãos, reconcilia-se consigo mesmo todas as coisas, e agora, contudo, vos reconciliou. Essa expressão, irmãos, mostra o significado da obra de Cristo na cruz. Não quer dizer que todas as pessoas serão salvas, uma vez que muitas passagens claramente dizem que os incrédulos sofrerão a separação eterna de Deus. A obra de Jesus destruirá o mal causado pela queda e fará toda a criação passar de uma posição de inimizade para uma relação de paz e amizade. No versículo 22 do capítulo 1, corpo da sua carne. Os falsos mestres, irmãos, em Colossos, estavam dizendo aos cristãos que a redenção só poderia ser cumprida por meio de um ser espiritual. Eles rejeitavam a encarnação de Cristo. Afinal, para eles, Jesus não poderia ter tido um corpo físico. Assim, Paulo usa dois termos, corpo e carne, para afirmar claramente que Cristo se fez homem e passou pela morte física. Santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Nós, que antes éramos inimigos de Deus e estávamos alienados por causa de nossas obras más, seremos um dia apresentados como inculpáveis, graças à morte de Jesus Cristo por nós. Versículo 23. Se na verdade permaneceres fundados e firmes na fé, a perseverança dos colossenses era a prova da reconciliação de Cristo em favor deles. Entre os versos 24 e 29, o apóstolo recebeu uma dispensação de Deus. No versículo 25, para pregar em Cristo divino, para pregar, perdão, para pregar este Cristo divino, que reconciliou o mundo. Esse era o ministério de Paulo, mas nós também temos a responsabilidade para com o Altíssimo de pregar as boas novas de Cristo Jesus. Amém? Capítulo 2, amados irmãos, entre os versos de 1 a 5. O ministério de Paulo incluía cristãos como os colossenses que nunca o viram. Ele tinha um grande combate por eles no sentido de cuidado, desejo e oração. Sua preocupação era que ninguém os enganasse, e ele estava regozijando-se na firmeza deles.
Este apóstolo é um modelo de preocupação como pastor. Nos versos 1, vimos que Laodiceia era uma cidade irmã de Colossos, o qual ficava a quase 18 quilômetros de distância. As duas igrejas deveriam compartilhar as cartas que receberam de Paulo. Embora os falsos mestres em Colossos falassem em iniciar pessoas em um conhecimento superior, Paulo diz aos seus leitores que eles podem entender o ministério de Deus sem esta falsa filosofia. Os gnósticos procuravam o conhecimento como um fim em si mesmo, mas o apóstolo lembra os colossenses de que o verdadeiro conhecimento se manifestará quando unir as pessoas na caridade cristã na igreja. Nos versos 6 a 7 do capítulo 2, assim como os cristãos colossenses começaram com Cristo, Paulo incentivou-os a continuar a viver ou andar em Cristo. Paulo emprega 4 palavras para descrever a caminhada dos colossenses em Cristo. O tempo do verbo traduzido como arraigados indica, no particípio, uma ação completa. Os cristãos, irmãos, foram arraigados em Cristo. Os 3 verbos seguintes, edificados, confirmados e crescendo, também indicam o crescimento contínuo que deveria ser característica da caminhada de todo cristão em Jesus Cristo. Nos versos 9, nesse versículo, irmãos, Paulo claramente proclama a encarnação, o fato de Deus se tornar um homem corporal. Isso contradiz, irmãos, a ideia gnóstica do mal inerente ao corpo físico e a afirmação de que Jesus é simplesmente um espírito. Os gnósticos acreditavam que a plenitude divina havia sido dividida entre vários seres angelicais, os quais eram os responsáveis pela criação do mundo material. Em contrapartida, o apóstolo diz que a plenitude de Deus existe em Cristo. No versículo 11, enquanto se exigia que todos os homens judeus recebessem a circuncisão física, a circuncisão proveniente de Cristo não é feita por mão. Em vez de uma simples remoção de carne, a circuncisão cristã é a remoção espiritual do pecado que está no coração, participando da nova aliança em Jesus Cristo. Vimos então, irmãos, no versículo 12 e 13, sepultados com ele no batismo. O batismo, irmãos, é o símbolo da associação do cristão com a morte de Cristo na cruz. O batismo nas águas não traz perdão de pecados, mas Paulo usa o ritual para explicar a obra do Espírito. A igreja do primeiro século jamais teria entendido a ideia de um cristão que não foi batizado, afinal, o batismo e fé eram considerados as realidades externa e interna de um cristão. Alguns irmãos enfatizam a associação próxima que Paulo faz do batismo e da circuncisão nessa passagem como uma indicação de que o batismo nas águas é um sinal da nova aliança, assim como a circuncisão era um sinal da aliança abraâmica. Versos 15 do capítulo 2. Principados e potestades aludem a Satanás e aos anjos caídos. Paulo está descrevendo, irmãos, a vitória de Cristo na cruz sobre as potestades que se opunham a ele e que eram contra o povo fiel de Deus. Para descrever esse êxito, o apóstolo usa a cena do triunfo militar, quando os prisioneiros de guerra eram despidos e desfilavam atrás do general vitorioso diante do povo. O diabo e suas forças acreditavam que a cruz seria a vitória deles e a derrota de Cristo. Versos 20 a 23. Uma vez que os cristãos foram libertos de observâncias ritualistas,
Por que deveriam deixar que outros os prendessem a elas novamente? Nenhuma atitude humana nos pode ser acrescentada ao mérito da morte de Cristo, a qual é a única obra aceitável aos olhos de Deus. Os mandamentos legalistas de outros são devoção voluntária e não são de valor algum para a salvação. Capítulo 3, amados irmãos, entre os versos de 1 a 4. Aqui vimos exortações de Paulo no capítulo 3, que são aplicações práticas da doutrina que ele apresentou no capítulo 2. Se já ressuscitastes com Cristo, aqui o apóstolo associa seu ensino ético à doutrina da ressurreição. Pensai nas coisas que são de cima. Os falsos mestres estavam instruindo os colossenses a concentrar-se em observâncias temporais. Em contrapartida, Paulo os instruía a concentrar-se nas realidades eternas do céu. Nos versos 9, as analogias entre o velho homem e as velhas práticas de pecado e o novo homem e a nossa nova vida em Jesus Cristo fazem um paralelo, irmãos, com a discussão de Paulo em Romanos capítulo 6, sobre a questão de morrer para o pecado e viver para Cristo. As duas palavras, velho homem e novo homem, não se referem às naturezas carnal e espiritual do cristão. Pelo contrário, o apóstolo descreve nossa velha vida não redimida como o velho homem e a nossa vida como filhos de Deus como um novo homem. O velho homem, irmãos, carrega a imagem de nossa natureza caída e está sob a autoridade de um velho senhor, Satanás. Já o novo homem tem a imagem da nova criação em Cristo e possui um novo Senhor, o Espírito de Deus, que vive dentro dele. Amém? Nos versos 10, vestir-se de novo significa pôr roupa do novo homem, quem o indivíduo passa a ser depois de ter sido salvo. Você recebe de Cristo o novo homem, o novo regenerado, a nova natureza, no momento do segundo nascimento. Tudo se renova. Esse tempo verbal indica que a pessoa está sendo sempre renovada, o que denota um processo contínuo. Afinal, o novo homem ainda não amadureceu e encontra-se continuamente em estado de desenvolvimento. Amém? No versículo 12 do capítulo 3, eleitos de Deus. O Senhor, irmãos, chama todas as pessoas à salvação. Aquelas que a aceitam são eleitos desde a fundação do mundo, tornando-se o povo especial de Deus. Uma vez que o Senhor é santo, nós, que somos amados pelo Pai, também devemos ser santos e revestir-nos de todas as suas características. Versículo 13. Perdoando-vos. O espírito dado ao perdão, irmãos, é uma característica essencial para quem foi perdoado por Cristo. Versos 14. E sobre tudo isso, ou seja, sobre todas estas coisas, como uma peça de roupa, revestivos de caridade, a qual é a base e o manto de todas as graças. O vínculo é o que nos une uns aos outros. Perfeição aqui, irmão, significa completo, desenvolvido e maduro. Versículo 15 do capítulo 3. A paz de Deus domina o nosso coração quando estamos completamente entregues à vontade divina. E assim, todo o nosso ser se une em obediência a Ele. A obra de reconciliação de Cristo é o que possibilita essa entrega. No versículo 18, esses versículos, irmãos, mostram aos cristãos como fazer tudo no lar em nome do Senhor Jesus. Todos os membros da casa têm responsabilidades para com Cristo. Há três pares equilibrados de exortações: às mulheres e maridos, aos filhos e pais e aos servos e senhores. Versículo 20 e 21. Filhos e pais também recebem admoestações do apóstolo. Os filhos devem obedecer,
Porém, nem tudo deve ser tido como absoluto. Quando a verdade do Senhor e as exigências de uma pessoa entram em conflito, o filho deve obedecer a Deus. Além disso, o pai precisa ser razoável e não arbitrário, educando os filhos do mesmo modo que o Pai Celeste os disciplina e ensina a ele. Versos 22 a 25. Aqui vemos as expressões: servos, obedecei a vosso Senhor. Talvez a questão, irmãos, dos escravos e dos senhores pareça ultrapassada, inaplicável à sociedade moderna. Mas, se considerada pela segunda vez, há princípios importantes nessa passagem. Ainda que a escravidão não possa ser oficialmente aceita ou praticada hoje, há admoestação para que o indivíduo se dedique ao seu Senhor como se estivesse trabalhando para Deus, não para as pessoas. Aplica-se aos empregados. O galardão da herança. Aqui, irmãos, a forte motivação para servir bem alguém é encontrada no futuro galardão que Jesus concede àqueles que são fiéis nesse serviço. Normalmente, pensamos que recebemos recompensas eternas graças a práticas espirituais, como a leitura bíblica, a oração ou o evangelismo. Aqui, Paulo afirma que o trabalho feito para a honra de Cristo trará sim uma recompensa eterna. Amém? Partimos então, irmãos, agora para o capítulo 4, o último capítulo deste livro maravilhoso de Colossenses. No versículo 1, Paulo não se preocupa somente com os servos. Os patrões também têm o dever de não se aproveitarem dos empregados. Eles devem oferecer um salário justo, benefícios cabíveis e descanso adequado. Na sociedade contemporânea, irmãos, muitos desses benefícios são exigidos por leis governamentais. Contudo, é muito melhor quando os patrões cristãos tratam bem seus funcionários por amor ao Senhor, sabendo que eles também têm um Senhor nos céus. No versículo 2, Paulo encoraja os colossenses a serem diligentes na ação de graças e na oração, especialmente orando por ele e por seus colaboradores, enquanto eles trabalham na propagação do Evangelho. Até o apóstolo Paulo, irmãos, pediu intercessões de outros e precisava delas para seu sustento. No versículo 3, mesmo na prisão, Paulo sente-se a necessidade de orar a fim de que Deus abra a porta, conceda uma oportunidade para propagar o Evangelho. Mistério de Cristo, as boas novas da salvação para todos podem ser conhecidas e experimentadas somente por intermédio de Jesus Cristo. No versículo 7 e 8, irmãos, do capítulo 4, Tíquico, amém, era um amigo íntimo de Paulo, vindo da província da Ásia. Ele havia acompanhado o apóstolo em parte da sua terceira viagem missionária. Era provável, irmãos, que tenha entregado esta carta e respondido às perguntas sobre o estado de Paulo na prisão. No versículo 9, o escravo Onésimo provavelmente acompanhou Tíquico aos Colossos. A epístola de Paulo a Filemon teria sido levada junto com a carta aos Colossenses. Tratava de uma situação pessoal entre Filemon e o seu escravo Onésimo. Por isso, Paulo escreveu uma missiva à parte para ele. No versículo 16, há inúmeras teorias, irmãos, sobre a identidade da carta de Laodiceia, mencionada nesse versículo. Talvez não seja possível precisar se ela é uma das outras cartas do Novo Testamento, como 1ª ou 2ª Tessalonicenses ou Efésios, nem se é uma epístola perdida. Versos 17, e dizeia Arquipo. Aqui, irmãos, ele é mencionado em Filemão capítulo 2,
de modo a sugerir que era um membro da casa de Filemão, provavelmente seu filho. Atenta significa vigiar. Recebeste no Senhor. Aqui, irmãos, Arquipo foi chamado pelo Senhor, e é muito provável que tivesse alguma responsabilidade ministerial na igreja em Colossos, para que o compras, a fim de que continue a desempenhá-lo ao máximo, a realizá-lo plenamente. Trata-se de um trabalho para toda a vida. Deus, irmãos, não demite seus servos. E finalizando o capítulo 4, no versículo 18. Saudação de minha mão. Aqui, irmãos, o apóstolo ditava suas cartas a um secretário, mas no final tinha o costume de fazer uma saudação de próprio punho. E aqui nós temos umas referências interessantes. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 e 2, e capítulo 3, versículo 17. O que servia, irmãos, para personalizar e autenticar a carta. Amém? E com isso, amados irmãos, nós finalizamos a leitura e exposição do livro de Colossenses, capítulos 1, 2, 3 e finalizando no capítulo 4. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos, que tenham uma excelente leitura e meditação das Sagradas Escrituras por intermédio deste livro maravilhoso que é o livro de Colossenses. Amém? Um forte abraço, fiquem com Deus e até uma próxima leitura, se assim Deus permitir. A paz do Senhor, meus amados irmãos. Até mais.